Vamos fazer mais um vídeo, né? Fazer mais uma pregação da palavra de Deus, ensinando a realidade das coisas. Tiago 5, advertência aos poderosos, né? Aqui são advertências às pessoas, né? Que se acham poderosas nessa terra, né? Não são para todos, para qualquer um, mas sim para aqueles que se acham acima de tudo, né? Que se acham poderosos, né? Que são cheios de orgulho e acham que são mais importantes do que tudo no mundo, né? Que a sua arrogância não sai do seu pescoço nem da sua garganta, né? Isso é para esse tipo de pessoas. Advertência aos poderosos. Agora ricos, escutem, chorem e gritem pelas desgraças que vocês vão sofrer. Aqui está falando, né? Não está falando de qualquer um rico, aqui está falando daquele que é orgulhoso, né? Que se sente acima de tudo. Aquelas pessoas, né, que quando ficam ricas, ou mesmo já nascem ricas, não quer conversar com uma pessoa pobre, né? Não quer conversar com uma pessoa humilde, não dá atenção para ninguém, se acha mais importante do que tudo que vê na frente, né? Quer atropelar os outros, porque se acha que são melhor do que as pessoas. Isso aqui são para esse tipo de ricos, né? As suas riquezas estão podres e as suas roupas finas estão comidas pela traça. Aqui está falando, né, que a riqueza deles para Deus é podre, né? E as roupas deles estão sendo comidas pela traça. Quer dizer o quê? Que vão sofrer misérias, né? Desgraça nessa vida por causa de quê? Por causa do orgulho, da sua arrogância miserável, né? De se achar acima e mais importante do que todos, né? A maioria dos ricos também não acredita em Deus, né? Acha que o seu dinheiro, os seus bens, né, estão acima de Cristo, né? Está acima do poder de Deus, está acima de tudo. Esses sofrerão as consequências, né, da vida. Se ele não sofrer nesse mundo, mas sofrerá no dia, né, do julgamento. Irá sofrer, mas escapar das consequências ele pode ter certeza que não vai. O seu ouro e a sua prata estão cobertos de ferrugem, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e como fogo comerá o corpo de vocês. Isso é muito bravo, né? Aqui fala que o ouro desses ricos, né, quer dizer, que são os seus bens materiais, né, seus poderes, suas riquezas, estão cobertos de ferrugem. E esse ferrugem testemunhará contra essas pessoas. E esse próprio ferrugem que vai comer os seus bens materiais, né, que também comerá os seus corpos. Nesses últimos tempos vocês têm amontoado riquezas, né? Quer dizer que nesses últimos tempos as pessoas vêm amontoando riqueza e ficando cada vez mais orgulhosas. Você vê nesse mundo aí, né? Quase não existe humildade. São orgulhosos em cima de orgulhosos, né? Quando você vê que quando falece, né? Morre alguém pobre, ninguém dá importância. Mas quando morre um rico ou famoso, a porta do velório, né? Não cabe de carros, não cabe de pessoas, né? O cemitério não cabe de gente, né? Por quê? Porque o cara é rico, né? Famoso, né? Aí merece estar sendo idolatrado, né? Quer dizer, que isso na realidade é idolatria, merece estar sendo idolatrado, mas como o outro era pobre, né? Não tinha nada, então finge, né, que a pessoa não existe, né? Que morreu, para ali tanto faz, né? Como mesmo que tivesse morrido um cachorro, né? Talvez até pior, né? Que hoje até cachorro, né, tá tendo mais valor do que gente, né? Na realidade, né? Na mente das pessoas, né? Então, o mundo hoje é desta forma, né? A gente, infelizmente, valemos do que tem, né? Se o cara tem alguma coisa, vale alguma coisa. Se não tem nada, não vale nada, né? É assim que as pessoas do mundo hoje pensam. E não tem pago os salários das pessoas que trabalham nos seus campos. Escutem as suas reclamações e os gritos dos que trabalham nas colheitas têm chegado até os ouvidos de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Aqui está falando que eles não pagam, né, as pessoas que trabalham no campo, né? Então o clamor, né, os gritos desses sofredores, né, que trabalham e não recebem,
chegaram até os ouvidos de Deus, né? Já chegaram até os ouvidos de Deus, e o Senhor Todo-Poderoso ouviu o seu clamor, né? Então quer dizer que um dia isso, essas pessoas que fazem isso e pagam, você vê muitas pessoas aí que são ricas, né? Cair muitas vezes, né? Na pobreza novamente, né? Cair na miséria, porque era pessoas orgulhosas, né? Pessoas que pisavam nos pobres, né? E quem pisa nos pobres, né? Pisa em Deus. Eles esquecem que quem pisa nos humildes, né? Pisa em Deus, está pisando em Deus, está pisando em Cristo, né? Por quê? Porque está humilhando aqueles que mais necessitam, se achando acima de tudo, né? Vocês têm tido uma vida de luxo e prazeres aqui na terra, e estão gordos como gado, prontos para o matadouro. Aqui está dizendo, né, que eles têm vida de luxo aqui na terra, estão gordos como gado, prontos para o matadouro. Quer dizer que se eles se estão bem, né, eles não estão nem aí para quem está na pior, né, para quem está na miséria, né, para quem está na vida miserável que aqui neste mundo, né? Você vê que o mundo é muito injusto, né? Tem muitas pessoas gastando dinheiro à toa, né? Com porcarias, com coisas que não tem futuro nenhum, e com luxúria, né? Com beleza, com luxúria, coisas muito valiosas, coisas que valem absurdos, e não gasta com quem tem precisão, né? Em vez de pegar esse dinheiro e gastar com pessoas, né, que passam fome, que estão doentes, mas preferem gastarem com porcarias que não levam a nenhum lugar, né? E não ajuda aqueles que são necessitados. Vocês têm condenado e matado os inocentes, e eles não podem fazer nada contra vocês. Aqui diz, né, que eles têm condenado e matado os inocentes, né, e eles não podem fazer nada contra esses poderosos, né, contra esses ricos, né. Quer dizer, quantas pessoas não morrem no mundo aí por causa de dinheiro, né, por causa da riqueza? Eles matam pessoas todos os dias. Eles matam inocentes, né, e pessoas humildes por causa de quê? Do dinheiro. Muitos problemas, né, muitas doenças que existem nesse mundo, que tem aí, eles têm a cura, né, mas eles não liberam, né, os medicamentos, né, inventam que não tem cura para certos tipos de coisa. Por quê? Porque para eles as pessoas doentes, né, dão lucros, né. É os doentes que dão lucro, são não dá lucro nenhum, né. Então por isso eles deixam que as pessoas morrem. Então eles estão matando as pessoas por causa de quê? Da ganância miserável, né, por bens materiais e riqueza, dinheiro. Então a Bíblia diz que um dia a desgraça deles cairão sobre eles, né? E essas riquezas que eles têm, e são podres, né? E são podres como lixo. E essa ferrugem que come essa riqueza deles, né? Que vão comer todas essas riquezas deles, que já comeu de muitos, né? Também comerá os seus próprios corpos, né? Isso é triste, né? Ver umas coisas dessas, né? As pessoas fazerem umas coisas dessas, né? Mas Deus diz aqui, né, que Deus Todo-Poderoso já ouviu os gritos, né, e o clamor daqueles que sofrem, né, para deixar essas pessoas no porte, né, que estão, e elas, mesmo assim, né, galopeiam essas pessoas, né, dobram essas pessoas e põem no bolso, né, achando que tudo que consegue neste mundo, né, vai levar a algum lugar. Mas isto é para essas pessoas, né? Aqui a Bíblia está falando dessas pessoas orgulhosas, né? Desses ricos miseráveis, né? Que se acham acima de tudo e querem ser melhor do que todo mundo, né? Não está falando para aqueles que são humildes, né? Que são simples, que ajudam aqueles que precisam de ajuda. Está falando dos miseráveis, né? Dos orgulhosos que acham que estão no topo da vida, né? Estão no topo do mundo e querem saber só de si próprios, né? E não querem saber das pessoas humildes, né? É para esses que essas desgraças cairão sobre eles, né?